Mateus 8:5. Diz assim o texto: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Senhor, fala conosco também nessa hora. Nós já estamos sentindo a presença do Senhor, percebendo o toque do Senhor em nossa vida, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer na casa, e nós, como filhos, queremos ouvir mais. Queremos sair daqui dizendo: Deus me trouxe, falou comigo para transformar a minha vida. Nós queremos, ó Pai, sair daqui renovados, sustentados, alimentados por esse alimento precioso que de fato nos mantém de pé, nos sustenta e tanto nos fortalece. Meu Pai, como a palavra do Senhor nos fortalece, que seja assim agora também. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Jesus chega em Cafarnaum, e esse lugar, Cafarnaum, é lugar onde Jesus vai transitar muito. Na verdade, Cafarnaum vai virar uma espécie de QG do Senhor, um quartel-general dele. Jesus saía de Cafarnaum e ia a outros lugares, curava, libertava, pregava, ensinava, transformava vidas. Mas quando terminava de fazer o que lá tinha que cumprir, entrava num barco e voltava sempre para Cafarnaum. Cafarnaum vai sempre aparecer nos evangelhos. E é interessante a forma com que Jesus também lidar com as pessoas que estão em Cafarnaum. Foi nessa região que um homem foi conduzido por 4 amigos, chegando até a casa onde Jesus estava, não tendo como passar pela porta, abriram um buraco no telhado, desceram a cama onde o paralítico estava até o meio do lugar onde Jesus estava, e Jesus curou aquele paralítico que entrou pelo teto e saiu pela porta. Jesus não questiona a atitude deles, Jesus não reclama do que estava sendo feito, abriu um buraco no telhado, algo meio estranho. Jesus, ao invés de corrigi-los nesse sentido, Jesus vai observar a atitude deles, e o texto lá em Marcos 2 vai dizer: e vendo-lhes a fé. Aquela atitude deles, aos olhos de todos, que parecia errada, chegar em uma casa, abrir um buraco no teto para descer alguém, aquilo que aos olhos de todos era um erro, aos olhos de Jesus era um acerto. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira terrível. Porque naquele dia, se alguém perguntasse antes do paralítico ser curado: o que vocês acharam do que esses 4 homens fizeram? Todo mundo ia dizer: erraram. Um absurdo terem feito o que fez. Que coisa ridícula chegar na casa dos outros e abrir um buraco na telha. Que coisa sem noção. Que povo que não tem ideia. Mas Jesus naquele momento disse: grande é a fé desses homens. Então, quando alguém estiver discordando daquilo que você anda fazendo, pode ser que seja um sinal que Jesus está colocando um selo de aprovação na sua atitude. De modo que numa época em que as pessoas são reféns da opinião dos outros, vivem sempre querendo agradar a alguém, de repente o não agradar a alguém é que vai fazer a diferença na sua vida. O não ser quem eles querem que você seja é que vai fazer com que você seja quem Deus quer que você seja. E por que eu estou falando isso? Por causa desse homem aqui, que tem um cargo, e não é um cargo qualquer. Ele é um centurião, ele é um chefe de 100 soldados romanos, por isso centurião.
ele tem soldados romanos a seu comando. Ele manda e esses soldados têm que obedecer. É ele quem dá as ordens. E eu não estou dizendo que ele manda em 100 crianças do jardim da infância. Eu não estou dizendo que ele governa sobre 100 crianças da nossa EBI, que são uma bênção. Eu não estou dizendo que ele lidera 100 obreiros da casa do Senhor, que são homens de Deus, mulheres de Deus. Não. Eu estou dizendo que ele lidera 100 soldados romanos, homens sanguinários, homens terríveis, homens que tinham uma fama horrorosa. Onde chegavam, espalhavam dor e sofrimento. Você lembra de quando Jesus, em Marcos 5, chegou a Gadara? E Jesus perguntou ao demônio que estava no corpo do rapaz possesso em Gadara assim, qual é o seu nome? Você lembra qual foi a resposta do demônio que estava no corpo do rapaz? O demônio respondeu assim, legião é o meu nome, porque somos muitos. E o que era legião? Legião também fazia referência a um grupo de soldados romanos. Legião era um conjunto de 100 mil soldados romanos. E por que o demônio diz legião? Está falando de uma linguagem para que o povo ali entendesse. Ou seja, onde eu chego, eu roubo, eu mato, eu destruo. Essa é a minha intenção. Porque essa era a fama dos soldados de Roma. Os soldados de Roma, quando entravam em algum lugar para oprimir o povo, eles arrastavam as mulheres e praticavam sexo com as esposas na frente dos maridos. Eles estrupavam as meninas na frente dos pais. Eles levavam dor e sofrimento. E se alguém se colocasse na frente, teria sua cabeça arrancada. E esse homem é chefe de 100 soldados romanos. Você imagina o nível do homem, o nível que um homem precisa ter, quem esse homem precisa ser para mandar em 100 homens que mais parecem demônios? Você imagina que tipo de postura esse sujeito tinha que adotar para chegar ao cargo de centurião? O que fez esse homem chegar ao cargo de centurião? Porque se para mandar em 100 que são terríveis eu não for terrível, os 100 não vão obedecer às minhas ordens. Os 100 não vão abaixar a cabeça quando eu disser faça isso, se eu não me posicionar diante deles. Então vamos lá. Centurião já era então rotulado, porque todo mundo pensava assim, a mesma coisa que você pensou e agora. Se 100 homens, 100 soldados romanos são perversos, são ruins, o chefe deles tem que ser pior do que eles. É natural que o chefe deles seja mais violento do que eles, tenha matado mais do que eles mataram. É natural que exerça algum tipo de influência sobre eles, que faz com que eles respeitem, nem que seja pelo medo, esse centurião. Como é que manda em 100 homens perversos sendo bonzinho? Não dá. Isso é o que a gente pensa. Isso também com certeza era o que o povo daquela região pensava quando olhava para esse homem. Então o lugar que ele está faz ele ter um rótulo. O lugar onde ele está faz todo mundo pensar que sabe quem ele é. Todo mundo pensa que sabe quem ele é. Todo mundo pensa que sabe muito a respeito dele. Assim como nós, construindo aqui esse início, estamos pensando coisas acerca dele, sem nem conhecê-lo na profundidade. É fácil a gente olhar para ele e dizer, deve ser muito ruim. É fácil a gente olhar para esse homem e falar, esse bicho deve ser perverso. Isso não presta não. Isso deve ser complicado demais. Isso deve ser matador, deve ser um assassino, pior do que todos os demais. É fácil a gente olhar e tirar as nossas conclusões com base naquilo que a gente acha. É fácil. Seria fácil também para esse homem ser um homem perverso, ser um homem ruim. Seria fácil também para esse centurião vestir de fato esse título, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro. Seria fácil para esse centurião pensar assim, eu tenho que ser igual aos outros, eu tenho que ser ruim como os outros são,
eu tenho que matar como os outros matam, eu tenho que pisar nas pessoas como os outros pisam, eu tenho que ser assim, porque onde eu estou, eu não posso ser diferente. Onde eu estou, eu tenho que fazer aquilo que o meu cargo diz que eu preciso fazer, ou ser quem o meu cargo exija que eu seja. Só que quando a gente abre a Bíblia aqui, esse sujeito do versículo 5 em diante desconstrói tudo, porque o texto diz que ele tem um empregado em casa. Esse empregado dele que está em casa está violentamente atormentado, como diz o texto, paralítico, está doente. Ele está doente, está em casa em cima de uma cama, o empregado dele. Seria natural para qualquer outro centurião simplesmente pegar esse homem que está em casa paralítico, jogar fora, bota outro no lugar, ué. Se é o meu empregado de casa, se não está fazendo o que eu quero que ele faça, se não está cumprindo com as obrigações dele, porque está doente, está em cima de uma cama, para mim é fácil, eu mando ele embora, eu dou um chute nele, jogo ele lá no meio do asfalto e boto um outro no lugar. Essa seria uma atitude comum para qualquer outro centurião, que já tem fama de ruim, já tem fama de perverso, já tem fama de maldoso. Então ele poderia ser quem as pessoas diziam que ele era. O grande problema da minha geração é que está todo mundo querendo ser o que alguém diz que eu tenho que ser. Eu vou falar, irmão, posso falar? Sim ou não? Daqui a algum tempo, ser homem vai ser crime, porque está ficando estranho o negócio. Daqui a algum tempo, a impressão que dá é que ser homem vai ser crime, porque agora querem ensinar tudo desde da infância nas nossas escolas. Se desculpa, mas eu nunca na minha vida que vou abrir culto aqui dizendo muito obrigado pela presença de todos. Me mata, mas eu não faço isso. Que absurdo! O que está acontecendo com o povo? Tem hora que dá vontade de puxar, a turma aqui não é da época do ônibus, puxar o sinal e descer no próximo ponto, porque está estranho demais. Então querem dizer o que você tem que ser, querem dizer como você tem que se vestir, querem dizer como que você tem que pensar, querem dizer para você que você tem que fazer daquele jeito, ser aquilo ali e fazer o que eles acham que você tem que fazer. Mas se você quiser ser você mesmo, e se você não quiser ser um modelo, e se você quiser ser quem Deus te chamou para ser, e não ser aquilo que as pessoas acham que você deve ser, e se você simplesmente disser assim, ó, eu não aceito ser o que a sociedade acha que eu tenho que ser, o que eles estão impondo que eu seja, e se eu quiser ser diferente? Por exemplo, em uma roda de amigos, num final de serviço, se algum desses homens disser assim, ó, eu vou para casa ficar com a minha esposa, porque ficar com a minha esposa para mim é maravilhoso, eu amo a minha esposa. Rapaz, se ele estiver no meio de 5 homens e ele falar uma coisa dessa, mas vão zoar ele até ele chorar, vão zombar dele até ele se achar o errado da situação, porque o natural é, não, vai para casa não, larga isso, vai virar os 600, vai fazer besteira, vamos ali, vamos estar em tal lugar, segunda-feira, hoje é sexta, segunda-feira você aparece em casa. Aí as pessoas parecem que ficam meio travadas ou com vergonha de ser quem Deus quer que elas sejam, com medo da zombaria, com medo do que vão falar. Ah, não pode? Que isso? Que absurdo! É quando o certo vira o errado, e o errado vira o certo. Mas ainda bem que eu estou pregando para um povo
que já venceu o primeiro obstáculo nesse domingo. Qual? Alguém disse: você vai para um culto domingo de manhã? Com um calor desse, vamos para a praia. O natural é que todo mundo vá para a praia num domingo de calor como esse. Mas você levantou a sua voz e disse: eu não sou todo mundo. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o meu Senhor, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou cultuar o meu Senhor. Ah, que bom que eu estou pregando para pessoas que não são refém da opinião dos outros. Que bom que eu estou pregando para pessoas que já bateram no peito e disseram assim: eu vou ser quem Deus quer que eu seja. Se é verdade, dá glória a Deus aí. Pergunta para o seu irmão: quem é você? Pergunta: quem é você? Porque se na sua resposta você disser assim: eu sou igual fulano, tem alguma coisa errada. Se você, para dizer quem você é, você precisa procurar alguém quem você possa olhar e falar assim: tá vendo fulano? Fulano lá do BBB, eu sou igualzinho. Eu também sou assim. Que pena. Sabe fulano da novela? Sou igual a ela. Que pena. Que pena. Esse centurião aqui decidiu ser diferente. É só jogar fora esse empregado. É só mata ele, sei lá. Joga ele na beira do tanque de Betesda. Como assim? Em João capítulo 5, tem uma multidão de coxo, manco, paralítico na beira do tanque de Betesda. Por quê? Porque as famílias, pega essa, as famílias, pai e mãe, quando tinha um filho dentro de casa com algum tipo de deficiência, sabe o que as famílias faziam? Pegava o filho deficiente, ia lá na beira do tanque de Betesda e abandonava. É por isso que lá em João 5 tem a história de um homem que está na beira daquele tanque há 38 anos. Foi abandonado lá. E ele mesmo vai dizer: não tem ninguém que me coloque na água. O pai e a mãe abandonaram ele. Os irmãos jogaram ele fora. Por quê? Porque ele era coxo de ambos os pés. Então, em uma época em que a família pegava os seus doentes e jogava fora, o centurião não joga fora. Impressionante isso. O pai e mãe jogava fora. Esse centurião, que tem fama de ruim, de perverso, de maligno, de coisa torta, de alguém que não tem jeito, ele se levanta naquele dia. Ele soube que Jesus chegou a Cafarnaum. Ele corre até onde Jesus está. E olha o que o texto vai dizer: chegou junto dele um centurião. Onde Jesus chegava, chegava a multidão com Jesus ali. Aí é impressionante que assim que esse centurião chegou, ele conseguiu ter acesso a Jesus. Entenda uma coisa: imagina uma multidão ao redor de Jesus e alguém dizendo assim: preciso falar com Jesus. Todo mundo precisava falar com Jesus. Todo mundo queria uma audiência com Jesus. Todo mundo queria fazer um gabinete com o Senhor Jesus. Imagina agora o centurião chegando depois de todo mundo e dizendo: eu preciso falar com ele. E na mesma hora conseguindo falar com ele. Por que esse centurião chega e logo consegue falar com ele? Pergunta: por quê? Porque quando o centurião chegou, abriram o caminho para ele. Porque quando o centurião chegou, pensaram assim: agora a coisa vai ficar preta para Jesus. O centurião vai prender Jesus. O centurião vai expulsar Jesus daqui. Agora ele vai botar Jesus para correr. Então aquilo que seria um pensamento deles: olha, o centurião vai botar Jesus para correr, Deus pegou e reverteu a favor do centurião. Por quê? Porque o caminho foi aberto para o centurião chegar até os pés de Jesus. O centurião tem acesso direto a Jesus, porque as pessoas começam a sair da frente. E quando ele chega perto de Jesus, está todo mundo olhando e dizendo: agora o circo pega fogo. Mas esse centurião olha para Jesus e olha o que o texto vai dizer: rogou a Jesus. Ele chega pedindo, mas também reconhecendo que Jesus pode. Ele chega declarando a Jesus uma necessidade. Só que esse centurião chega em pé. Esse centurião chega forte. Esse centurião chega bem. Quem está olhando para ele está pensando: não tem problema nenhum. E de fato, nele mesmo não havia problema nenhum.
Só que quando ele abre a boca para falar com Jesus, olha o que ele vai dizer: o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse-lhe: eu irei, na mesma hora, eu irei e darei a ele saúde. Eu já vi uma vez alguém pregar dizendo que esse criado aqui estava endemoniado, só porque leu no texto a palavra atormentado. E quando a gente lê a palavra atormentado, associa logo a demônio. Mas não é. Jesus não está dizendo assim, ó, eu irei e libertarei ele, eu irei e botarei o demônio para correr. Não. Jesus simplesmente disse assim, ó, eu irei e lhe darei saúde. Então o que Jesus está dizendo é, o que está fazendo ele estar em cima da cama não é demônio. O que está fazendo ele estar em cima da cama é doença. Só que eu vou chegar lá e vou dar a ele saúde. Mas o centurião vai dizer que o servo está atormentado. Mas por que é que esse servo está atormentado? Pergunta para mim, por quê? Porque ele é servo. Aí deixa eu falar sobre esse servo. Porque esse servo também é diferente. Na casa de um centurião que é diferente, tem um servo que também é diferente. O servo está atormentado e não é demônio. E por que esse servo está atormentado? Porque não está podendo servir. Ele quer servir, mas não está conseguindo, porque ele está doente. Ele quer servir, mas ele não consegue se levantar. Ele quer fazer o que ele tem que fazer, mas o não conseguir fazer o que ele sabe que ele precisa fazer, está deixando ele atormentado. Irmãos, eu vou falar, eu posso falar, Ju? Posso mesmo? Vai ficar ruim para mim aqui agora, sabe por quê? Porque eu vou pedir a Deus hoje que deixe você atormentado. Que isso, mano? Eu vou pedir ao meu Deus aqui nesse altar hoje que deixe quem está aqui comigo hoje atormentado. Como assim atormentado? Atormentado nesse sentido aqui, ó, não servir, não fazer o que ele tinha que fazer, está deixando ele atormentado. Apóstolo, e a gente vai ficar atormentado em que sentido? Que você fique atormentado até ser o pai que você precisa ser, até ser o marido que você precisa ser, até ser a esposa que você precisa ser. Que você não se conforme em não estar sendo pai para os teus filhos, que você não se conforme em não estar sendo marido para a tua esposa, que você não se conforme em não estar sendo provedor para a sua casa, que você não se conforme em não estar sendo mãe para os seus filhos, que você não se conforme em não estar sendo amigo para os seus amigos de verdade. As pessoas hoje não são quem elas têm que ser e vão levando a vida como se tivesse tudo certo. Não é pai presente e vai levando a vida como se tivesse tudo certo. Impressionante que não fica incomodado. Faz muito tempo que não vê o filho e está levando a vida normalmente. Como é que pode não ficar atormentado? Como é que pode não se sentir incomodado sendo um pai ausente? Como é que pode não se sentir atormentado não pagando pensão? Eu não consigo entender. Não paga pensão e vai levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Que hoje você fique atormentado até fazer o que tem que ser feito. Como é que pode não cuidar da esposa, não proteger a esposa, não ser provedor para a esposa e levar a vida como se estivesse tudo bem? Que loucura é essa? Não é bom marido, não é provedor, fica oprimindo a mulher e vai levando a vida como se fosse a si mesmo. Ou seja, não está sendo quem tem que ser. E também isso não está te incomodando? Irmão, quem vem domingo de manhã aguenta mais pressão, não aguenta não? Então não foge não, aguenta aí. Por quê? Porque hoje você vai sair daqui para ser o marido que tu tem que ser, para ser a esposa que precisa ser, para ser o filho que o seu pai espera que você seja, para ser um pai de verdade, não só alguém que fez um filho, para ser homem como homem tem que ser. O camarada não está conseguindo servir, isso está deixando ele mal. Ele está incomodado, irmão. Por quê? Porque ele tem que fazer o serviço da casa, mas ele não está conseguindo. Ele está acamado, ele quer, só que não está conseguindo. Ele quer, mas está doente. E
tem gente que está pedindo para ficar doente só para não fazer. O que é isso? Eu vou falar, posso falar? Tem gente que vai para os postinhos de saúde correr atrás de atestado só para não ser o funcionário que a empresa precisa que você seja. Infeliz vive dando atestado e depois a culpa ainda é do patrão quando manda embora. Que é isso, rapaz? Um atestado atrás do outro. Chega no postinho chorando, dizendo que está com dor aqui, que corre para cá, que vem para cá. O que é isso? É um carrossel, é uma montanha russa ou é dor? Está com a dor aqui, que corre para cá. Quem está te ouvindo está dizendo, está doido, está de brincadeira, está achando que eu vou acreditar num negócio desse aí. Olha, não brinca mais com isso não. Por quê? Porque uma hora Deus faz chegar até você essa enfermidade que você anda procurando. Vive correndo atrás de atestado para faltar serviço. Uma hora fica doente de verdade. Vive querendo faltar ao serviço para poder ir para a praia com a galera. Uma hora perde um emprego de verdade. Está na hora da gente ficar atormentado. Se eu não for o pastor que Deus quer que eu seja, isso tem que me deixar atormentado. Se eu não for o marido que Deus quer que eu seja para minha esposa, se eu não for pai para os meus filhos, isso tem que me deixar atormentado. Atormentado até o ponto de que eu consiga ser. O sujeito está atormentado e não é demônio. Não fazer o que ele sabe que ele tem que fazer está deixando ele mal. Se a minha geração pensasse assim, se não fazer o que você sabe que você tem que fazer te deixasse mal, você nunca mais ia deixar sem fazer. Você ia chegar naquela empresa amanhã trabalhando com um sorriso no rosto e atendendo o cliente como o cliente tem que ser atendido. Você ia chegar em casa hoje, dar um beijo na sua esposa, um beijo que há muito tempo você não dá. Você abraçaria os teus filhos ainda hoje, do jeito que os seus filhos precisam ser abraçados por você. Você seria hoje na vida daquele amigo, um amigo tão presente, do jeito que aquele amigo precisa que você seja. Esse sujeito aqui tem o meu respeito. Qual o nome dele? Não sei. É melhor não ter nome, mas ter uma história que vale a pena ser copiada, do que ser famosinho e ter uma história digna de vergonha. A história desse homem aqui chama a minha atenção. Ele não está conseguindo servir, mas ele diz, eu não me conformo com isso. Eu estou mal porque eu não estou conseguindo servir. Aí dentro dessa casa tem um centurião, que ao invés de jogar ele fora, para e pensa, peraí, ele sempre me serviu, e agora quem vai servir a ele sou eu. Quando a pessoa não estiver mais podendo fazer por você, é a hora ideal de você poder retribuir a ela tudo que um dia ela já fez por você. Mas a minha geração pensa assim? Não. A minha geração é mais ou menos assim: enquanto está fazendo por mim, tá bom. Se parou de fazer por mim, fulano mudou comigo, não quero mais saber dele, só porque a pessoa parou de fazer por ela. É a oportunidade dela agora fazer pela pessoa, mas como a pessoa parou de fazer por ela, ela simplesmente descarta a pessoa e procura outro que vai fazer por ela. Esse centurião também tem o meu respeito. Qual o nome dele? Também não sei. Não sei o nome dele, e eu repito, é melhor não ter nome e ter uma história digna de aplauso, do que ser um famosinho e a história ser um lixo, como a gente vê hoje em dia. Esse centurião vai até Jesus. Você pode imaginar o que esse sujeito precisou enfrentar para fazer o que ele fez? Ele era um centurião, gente. Está todo mundo olhando para ele. Todo mundo sabe que cargo que ele ocupa. Ele tem um nome a zelar. Mas naquele momento, ele não está se importando com o que as pessoas acham que ele tem que fazer, com o que as pessoas acham que ele tem que ser. Esse centurião decidiu ser quem Deus queria que ele fosse. É por isso que ele é diferente. Por quê? Porque quando a gente decide ser quem Deus quer que a gente seja, a gente vai ser diferente dos demais. Ele é diferente dos demais. Ele vai até Jesus e roga, ele pede, ele suplica a Jesus: Senhor, o meu criado está em casa, atormentado, em cima de uma cama, paralítico. Jesus diz: eu vou lá na tua casa,
e dou saúde a ele. Jesus disse: eu vou. Aí o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno. Se fosse hoje em dia, sabe como que o centurião ia chegar? Diego, pergunta para mim como? Puxar a carteira do bolso, dar uma carteirada em Jesus e dizer: vamos lá em casa porque eu estou com um problema para você resolver. Se fosse hoje em dia, esse centurião ia tentar dar uma carteirada, Fabiano. A gente sabe como é que funciona isso. Mas nesse momento, ele olhou para Jesus e disse assim: ó, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e o meu criado vai ficar curado. Irmão, isso aqui chamou a atenção de Jesus em um nível. Por quê? Porque quando ele diz eu não sou digno, ele está reconhecendo duas coisas: primeiro, quem ele é, e segundo, quem Jesus é. Ele sabe que ele é pecador e que Jesus é santo. Ele sabe que o que ele precisa, Jesus é quem tem. Ele sabe que ele não pode, mas Jesus pode. Ele não é, mas Jesus é. Ele não tem, mas Jesus tem. Ele se diminui e engrandece o nome do Senhor. A gente vê o contrário acontecendo nos dias de hoje. Mas ainda bem que eu estou encerrando essa mensagem pregando para um povo que decidiu ser diferente. Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diga uma só palavra e o meu casamento será restaurado. Diga uma só palavra e o meu filho será liberto. Diga uma só palavra e o meu pai vai ficar curado. Diga uma só palavra e a porta de emprego vai se abrir para mim. Diga uma só palavra e a minha vida será transformada. Diga uma só palavra. Eu reconheço que eu sou pecador e eu sei que o Senhor é santo. Eu sei que aquilo que eu não posso, quem pode é o Senhor. Uma palavra do Senhor pode transformar a minha casa. Uma palavra do Senhor pode fazer pela minha casa o que o meu título não faz, o que o meu dinheiro não faz, o que o meu nome não faz. Uma palavra do Senhor pode resolver a situação. Aleluia. Eu vou ler o que está escrito no texto. E ele vai dizer: porque eu também sou homem sob autoridade, ou seja, eu tenho soldados que me obedecem. Quando eu digo a um soldado faça isso, ele faz. Quando eu digo outro faça aquilo ali, ele também faz. O que ele está dizendo é o seguinte: ó, eu tenho autoridade, mas diante da autoridade do Senhor, a minha não é nada. Eu mando, mas diante do que eu preciso, o que eu posso é insuficiente. Senhor, eu não posso, mas eu reconheço que o Senhor pode. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel, ou seja, quem deveria ter essa fé, não encontrei tanta fé. Versículo 13, para a gente terminar. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Na mesma hora que Jesus disse, de modo que quando ele chegou em casa, o criado já estava de pé. Estou entendendo não, rapaz? Se você se colocar diante de Jesus como você tem que se colocar, quando você voltar para casa, aquele filho pode estar de pé, teu casamento pode estar de pé, teus pais podem estar de pé, tudo que estava caído pode ter se colocado de pé. Fique em pé comigo aí. Todo mundo dizia que centurião tinha que ser bicho brabo. Centurião tem que ser ruim. Hein, Levid? Ó, vou usar o exemplo de Levid. Todo mundo pensa que um sujeito, só por causa de ser desse tamanho aqui, tem que ser bravo, tem que ser bruto. Mas pensa em um cara que chora quando tem que chorar, que abraça quando tem que abraçar. Esse cara aqui é um presente de Deus na minha vida, vocês não têm noção.
Você não tem noção do presente de Deus que esse cara é na minha vida. Mas todo mundo olha para um sujeito desse tamanho e pensa: esse bicho aí tem que ser brabão, tem que ser... Por que a gente tem que ser o que as pessoas acham que a gente tem que ser? E se eu quiser ser eu mesmo? Por que tem que ser? Quem vai para o retiro aqui? Cuidado, porque você não ficar escandalizado comigo. Porque de repente você está pensando assim: ah, eu aposto, é o pastor. Chegar lá, ele vai estar de terno uns 4 dias, vai acordar, vai falar com as pessoas assim. E se você chegar lá dentro e ver um cara meio doido, meio que brinca com todo mundo, que está no meio de todo mundo, por que eu tenho que ser o que a religião diz que eu tenho que ser? O que as pessoas acham que eu tenho que ser? E se eu decidir ser quem Deus quer que eu seja, pronto? Por quê? Porque quando Deus me chamou, Denis, Deus sabia quem eu era. Deus sabia que eu era esse negócio aqui, velho. E me chamou a si mesmo. Então por que eu tenho que ser o que um título diz que eu tenho que ser? Não. Eu quero é ser feliz, irmão. Deixa eu ser feliz mesmo. Deixa eu brincar. Deixa eu amar Jesus. Deixa eu ser temente a Deus. Amar a palavra dEle. Comer a palavra dEle. Mas deixa eu ser feliz. Deixa eu brincar. Deixa eu amar meus filhos e ser amado por eles. Deixa eu ser amigo dos meus amigos. Deixa eu estar no meio de gente. Deixa eu estar no meio de gente. Deixa o centurião ser gente. Deixa o centurião ser um homem que ama um empregado. Não é porque ele é centurião que ele tem que ser igual aos outros, não. Com todo respeito a vocês que são daqui da Semente do Amor, não é porque eu sou pastor que eu tenho que ser igual a todo mundo que é pastor, não, tá? Ah, mas não queria sim. Então a Semente do Amor não é lugar para você. Se você procura aqui no altar alguém que seja um religiosão, você está na igreja errada. Eu não sou esse cara. Então vou logo falando para não frustrar suas expectativas. Mas eu sou alguém que ama Jesus Cristo, irmão, que não vive sem Ele, não. Vai ser feliz, vai ser feliz no abraço do seu filho. Ai meu Deus, é muito bom. É muito bom abraçar filho. Gente, é bom demais. Eu já tenho uma saudade aqui. É muito bom brincar com eles, ser criança no meio deles. É muito bom estar do lado da esposa. É muito bom brincar com ela, igual 2 adolescentes. A gente brinca pra caramba, vocês não têm noção. E sabe essa mulher que chega aqui também, prega, cheia de autoridade? É uma criança grande também. Vive me zoando. Não me dá um dia de sossego. Vive me zoando, acabando comigo. Quem anda mais perto sabe do que eu estou falando. Viva, irmão. Sabe por quê? Porque nesse exato momento tem gente segurando na mão de filho morto debaixo de escombro. Milhares de pessoas mortas. E milhares de pessoas chorando por não poder mais abraçar quem morreu, por não poder mais beijar quem morreu, conversar com quem morreu. Eu saí de casa vivo. Eu sei se eu volto para casa vivo. Sei não. Eu quero muito voltar para casa vivo, para abraçar eles de novo, para brincar com eles de novo, para brincar com os meus cachorros, para ficar zoando os meus passarinhos. Você não tem noção do quanto eu zoo meus passarinhos. Eles ficam doidos comigo. Calopsita, eu zoo eles. Eu deixo eles doidinhos. O que é isso? É ser gente. O cara que está aqui em cima do altar, antes de ser o AP de apóstolo, é gente. Você também precisa ser gente. Como gente deve ser. Como Deus quer que você seja. Feche seus olhos por um instante para a gente terminar. Você está sendo o pai que você precisa ser? Seja sincero, por favor. Não tenta se autoafirmar não, ou eu dizer que você está certo. Não, porque eu estou certo. Para com esse negócio. Isso é burrice. Você está sendo o pai que você precisa ser? O marido que você precisa ser, você está sendo? Quanto tempo você não desperta um sorriso da sua esposa?
brinca com ela, namora ela. Você está sendo a esposa que você precisa ser? Ou só uma mulher rixosa, que fala, meu Deus. Eu sempre digo aqui que se eu fosse casado com algumas irmãs aqui, eu ia atravessar a BR, rolando no sol de meio-dia, sem olhar para o lado. Porque tem uns caras que são os heróis. Seja uma esposa que Deus quer que você seja. Você que é filho, que está aqui dentro comigo, tem pai, mãe vivo, você está honrando teu pai e tua mãe? Ah, mas você não sabe o que meu pai fez comigo. E daí, que teu pai fez com você? Não estou falando do que o teu pai fez, estou falando do que você precisa fazer. Porque quem está aqui ouvindo a palavra de Deus não é o teu pai, é você. Então quem tem que fazer alguma coisa com essa palavra é você. Seus amigos, cadê eles? Hoje em dia não existe mais amigo. Ah, você está muito enganado. Existe, e são presentes de Deus. Você está sendo um amigo de verdade? Quando você entra na vida das pessoas, a vida das pessoas muda para melhor? Porque se for assim, você está sendo um amigo de verdade. Se a vida das pessoas fica parada, você não está somando nem diminuindo. Você está sendo neutro. E eu não estou aqui para ser neutro. Eu estou aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. E você também tem que pensar assim, que só assim você vai ser feliz. Como que a gente se torna alguém feliz? Produzindo felicidade em pessoas que estão à nossa volta. Quando o sorriso do outro passa a ser a razão do meu sorriso, eu descobri o que é essa tal felicidade. Vamos adorar a Deus, vamos?